Hoje é um dia bastante especial e eu estou aqui com três pessoas super especiais e todas elas têm uma característica em comum. Eu ia perguntar a eles qual é essa característica em comum. Talvez seja uma boa ideia, né? Talvez o objetivo dessa nossa conversa seja descobrir qual é a característica em comum que eles têm nesse momento, né? Então, enquanto nós vamos conversando aqui conversando um pouquinho sobre a BR, tem essa tarefinha de descobrir qual é a palavra. Eles têm a tarefa de descobrir qual é a palavra que os une, que os mantém nesse contexto da nossa associação. São os nossos novos gestores, a nova liderança da associação. O Alexandre Kepler Soares, professor da UNB, presidente. A Thalita Silva, da Universidade Federal de Minas Gerais, vice-presidente. E um dos 4 diretores da associação, a professora Rutineia Tassi, da Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu gostaria de começar perguntando para o Alexandre, para os três, na verdade, né? A motivação que os trouxeram aqui nesse momento e as estratégias para o futuro que se aproxima na BR. Vamos começar, então. Aqui, Cristóvão, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que a motivação... Bom, a gente já fez parte de 2 anos, de um biênio, né, em que eu assumi uma diretoria, né? Foi um aprendizado extremamente importante na minha vida profissional. E a grande motivação inicialmente, se fosse a mesma pergunta 2 anos atrás, eu acho que seria um aprendizado profissional, um novo desafio profissional, né? Uma possibilidade de contribuir para a associação, né? Que durante os 2 anos eu acho que convergiu mais para uma palavra que eu acho que ficou muito comum, né, na gestão anterior, que foi paixão, né, pelos recursos hídricos, né? Então, só que agora essa paixão, né, se torna, no meu entendimento, algo mais de responsabilidade, né, de assumir novos desafios e talvez seja a grande motivação seja um comprometimento com a associação, né, no sentido de servir, porque é algo aqui que a gente não tem nenhum objetivo financeiro, pelo contrário, a gente está doando o nosso tempo aqui para a associação, né, para os associados, para as associadas, né? Então, eu acho que uma das grandes motivações é um maior comprometimento com a associação e contribuir, né, deixar uma contribuição maior para a associação. Então, já passou, como eu disse, da paixão para um comprometimento, já está ficando mais responsável, né, essa motivação. Legal, Sheila, essa é uma boa mensagem. Ruth, sua vez? Então, obrigada, Cristóvão, pelas suas palavras, né, pelo acolhimento a essa nova diretoria, né, e também agradeço, né, ao Alexandre e à Thalita por terem me convidado e terem depositado confiança em mim, né, então, para fazer parte dessa nova gestão. Eu espero não decepcioná-los e vou tentar fazer o meu melhor para isso. E para mim é uma grande satisfação, né, chegar nesse momento dentro da BR Hidro, porque eu já sou uma associada bastante antiga e eu tenho tido uma participação assim muito envolvimento, né, especialmente com relação à organização dos encontros nacionais de águas urbanas, né, sempre com essa ânsia de poder contribuir um pouquinho mais para a associação, né. Então eu acredito que, assim como o Alexandre já falou, a minha principal motivação seja realmente, né, essa questão de ter um maior envolvimento e um maior comprometimento, né, já dentro da diretoria com relação às atividades da BR Hidro e dar continuidade a um trabalho que já vem sendo brilhantemente desenvolvido nas gestões anteriores, né? E eu acho que é isso, sabe? Fazer, talvez, dentro da diretoria, fazer com que a associação tenha uma maior participação e aproximação dos seus associados, talvez com a diretoria, né?
Enfim, eu acho que seriam palavras que definiriam bem assim a minha atual motivação para estar aqui hoje, né? Eu quero dizer que estou muito comprometida realmente com essa nova gestão. E você, Thalita, sua vez agora? Obrigada, Cris, pelo convite para a entrevista, pela pergunta. Estou muito feliz de estar aqui hoje com os meus companheiros. Acho que eu já matei essa charada, né? De qual que é a palavra que nos une, porque quando você perguntou de motivação, eu já fiquei aqui pensando, né? Eu também, como fiz parte da gestão anterior, por um lado é a vontade de dar continuidade às ações que já se iniciaram. E, por outro lado, é a vontade de contribuir, continuar contribuindo para a associação. Então, se eu pudesse dar aqui 2 palpites, eu diria que seria contribuição e comprometimento, é a palavra que está aqui, para a qual estamos convergindo. Em termos assim, de futuro, a gente pode, né, falar aí de desafios, né, mas eu queria começar falando um pouco de expectativa. Né? Então, eu penso que a associação, e nós que vamos estar na diretoria, né, então à frente aí nessa gestão, a gente tem um papel importante para com os associados, que é de dar a eles os meios para que eles possam exercer sua criatividade, trazer suas competências, sua experiência a serviço da nossa comunidade hídrica, mas principalmente a serviço da sociedade. Então, essa é um pouco a minha expectativa para o futuro, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e continuar fazendo isso. Muito, muito bonito isso que a Thalita comentou, esse senso de continuidade, porque ao longo desses últimos 2 anos, né, em que eu, a Thalita e o Alexandre fizemos parte de uma diretoria que nós chamamos de família, nós fizemos muitas reflexões sobre o papel do associado. E talvez a principal mensagem é que o associado é um indivíduo que ele chega por vontade própria. Ele não tem que ser estimulado a participar de uma associação. Então, dentro desse contexto, né, a sua mensagem é muito importante, dentro dessa lógica de expectativa, né, e a valorização do associado. E eu queria ouvir o Alexandre e a Rutineia sobre essa perspectiva do associado mesmo, quer dizer, como que, dentro dessa linha que a Thalita colocou aqui de expectativa, né, como que você enxerga o associado com nessa nova motivação, considerando que no 25º Simpósio, esse que acabou de ser realizado em Aracaju, 90% do conteúdo daqueles 4 dias intensos, né, foram propostos pelos associados. Né? Então, uma reflexão um pouquinho sobre isso. Alexandre, então você... Sim, eu imagino, e já estive nessa posição, né, de olhar por fora, né, a gestão da BR Hidro, né, ou seja, somente como associado e frequentando os eventos, comprando os livros da associação, né, e estando dentro da diretoria, a gente entende que, e eu entendo, né, que essa perspectiva do associado deva ser de uma maior, ou seja, de maior recebimento de atenção das gestões. Eu gosto sempre de citar o ex-presidente americano John Kennedy, que lá na década de 1960 disse, no início, né, que até o final daquela década os americanos, né, colocariam o homem na Lua. Ou seja, a gente sempre olha, né, você tem um olhar mais vertical, né, ou seja, para cima, né, e às vezes a gente esquece de olhar horizontalmente e às vezes até além do horizonte, né? Então eu sempre gosto de falar isso. Então, os nossos associados são o nosso horizonte, né? Então a diretoria precisa, né, olhar para o horizonte. Claro, né, a gente tem alguns objetivos verticais, né, internacionalização, etc. e tal, né, maior inserção, né, em temas mais relacionados à política, né, por exemplo, mas o associado é o olhar horizontal, e eu vejo que à medida que o associado entende que a gestão, né, da BR Hidro tem mais esse olhar horizontal que os atinge, eu acho que isso
provoca neles um senso, né, de contribuição à associação. Porque não tem outra maneira. Você paga uma anuidade, você vai atrás de recursos para comprar uma passagem aérea, uma passagem terrestre, né, pagar uma inscrição num evento, né, participar, né, do evento gastando com hotéis, né, enfim, você investe, né, para participar dos eventos, você investe para comprar os livros da associação, né, você investe muitas vezes para participar de conselhos ligados, né, representando a associação. Então, tudo isso é uma doação no final, né? Claro que existe uma satisfação profissional, né, muitas vezes para este associado, né? Mas eu acho que como eu disse, este olhar mais horizontal é que talvez provoque, né, essa possibilidade, né, de contribuição do associado. Nossa, Alexandre, muito profundo e bonito isso que você falou, cara, que eu acho que isso talvez seja o compartilhamento do senso de comprometimento. E lembrando John Kennedy, ele dizia, né, não fique esperando que o governo vá fazer por você, mas o que você pode fazer para fazer parte do governo dentro, né, algo assim, ele comentava, né, muita boa reflexão. Curte a sua vez? Então, até depois das palavras do Alexandre, né, fica até difícil complementar com algo, né, mas enquanto ele falava, eu pensava assim também, né, já como associada de longa data, eu acredito que talvez a gente tenha que fazer com que o associado se sinta mais parte da BR Hidro, não apenas como um espectador que fica aguardando, né, ansiosamente pelo próximo evento para ele participar, né, onde ele vai se enriquecer de conhecimentos. Acho que talvez a nossa missão, até enquanto atual gestão, seja de fazer com que o associado ele procure mais a BR Hidro, para ele também satisfazer as necessidades que ele tem com relação a talvez até conhecimentos específicos que ele queira adquirir, né? Então, por exemplo, a gente vê que hoje em dia, dentro dos eventos da BR Hidro, a gente tem tido uma adesão muito grande aos minicursos, né? Então, talvez o nosso associado ele está também querendo buscar outras coisas junto à BR Hidro, né? Outros tipos de informação, não só os eventos, não só os livros, né? Então, eu acho que um papel que a gente tem assim importante durante esse período é tentar conhecer um pouquinho melhor o perfil do nosso associado e ver como a gente, como associação, né, brasileira de recursos hídricos, consegue produzir informação, né, material que eles se sintam, né, não só espectadores, mas se sintam partícipes do processo, né. Eu acho que isso enriquece bastante, vai captar também, né, o maior número de associados na medida em que a gente tem também esse... vai tentar, né, de alguma forma, acolher demandas, né, que muitas vezes acabam não chegando na direção, né, então talvez criar um espaço um pouco mais participativo, de fato, para o associado, não apenas os momentos dos eventos, né. Então, eu não sei, eu penso assim, já como associada que talvez em alguns momentos pensava, nossa, por que minicursos só durante os eventos, né? Ou por que ações tão bacanas desenvolvidas apenas durante a oportunidade dos eventos? Por que não expandir isso um pouco para outras ocasiões, né? Então, complementando o que o Alexandre disse, né? Eu acho que sim, que a gente tem que ter um cuidado bastante especial com o associado, né? Porque, na verdade, sem o associado, a nossa associação não é nada, né? Então, é eles que fazem com que a associação exista, né? Então, acho que a gente tem que ter bastante zelo por eles. Muito legal isso, né? Porque significa que os associados que estão nos ouvindo, né? Ou aqueles que querem ser associados, percebem que existe uma nova geração de gestão que pensa que a participação do associado é mais importante do que qualquer indução que venha de cima para baixo, né? Então, dentro dessa ótica, porque com a Thalita, que foi responsável por começar do associado, né, inverter assim a pergunta, eu queria que vocês falassem um pouquinho, e aí tem um aspecto bastante interessante sobre a chapa, né? O título da chapa, a frase, que eu já sei a frase, né? Ela é tão marcante, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre ela, qual é a mensagem que está por trás
dessa frase especial que vocês escolheram. E só faz sentido se vocês disserem, né? Se o Alexandre permitir, começar com a Thalita e cada um faz a complementação. Bom, então o título, o nome da nossa chapa é A BR Hidro Conecta para um futuro em transformação. Então foi um título que a gente, numa reunião de brainstorming, todos fazendo ali as sugestões, adaptações em cima das primeiras sugestões, a gente chegou nesse formato. E aí esse título, ele reflete as principais preocupações ou os cuidados, aquilo que nós, integrantes dessa chapa, né, porque além de nós três, temos também a Franciele Zanandrea e o Gilberto Dalfré. Então, o que a gente vê aí como os pontos-chave. E a Adelena, verdade. Na emoção, faltou uma pessoa, né, e a Adelena. Então, assim, o que a gente enxerga como os pontos-chave, né, para os próximos 2 anos. Né? Então, primeiro, né, que a gente enxerga a nossa associação como um espaço de conexão, né, conexão entre as pessoas, conexão entre as ideias, entre os ideais, entre interesses. Né? Então, a BR Hidro nos conecta. E nós estamos aí diante de um futuro de muitas incertezas, de muitos desafios, para o qual a construção de conhecimentos, a construção coletiva de conhecimentos, com certeza vai ser o grande diferencial para que a gente possa superar esses desafios relacionados ao tema da água, né, que é o tema que nos conecta. Então foi um pouco nesse sentido que a gente escolheu esse nome e esse título também. Né? Agora eu passo aqui para os meus colegas me complementarem. Não, eu acho que a Thalita resumiu bem qual foi a ideia, né? Assim, a gente fez um joguinho assim de palavras-chave, né? Realmente que a gente considerou que deveriam estar inseridos, né, nessa proposta, né, de chapa, nesse slogan, né, que sintetiza tudo que a gente pensa. Eu acho que é realmente essa ideia, né, essa questão da futuro em transformação. A gente viu dentro das sessões do 25º, né, SBRH, muito interesse também, né, isso também veio corroborando, né, com a própria proposta do slogan da nossa chapa, a questão dos eventos climáticos extremos, né, interesse por temas como cheias, estiagens, né, então eu acho que um pouco da ideia, da proposta do slogan também veio muito motivado pelo atual momento que nós vivemos e pelo futuro que teremos, né, então acho que é bem essa a conexão. Além da conexão, obviamente, com os nossos associados, como a gente já estava falando antes, né? Então, o Conecta é essa questão de aproximação com o associado. Eu acho que foi na nossa segunda reunião, nós fizemos reuniões online, né, antes do evento, acho que foi a segunda reunião. E eu me lembro que o Gilberto Dalfré que fez a primeira provocação, né, do slogan. Ele colocou lá um olhar para o futuro. Esse foi o primeiro, né? E, curiosamente, eu recebi essa mensagem, esse e-mail do Gilberto, quando eu estava numa entrega de professor emérito, né, o professor Marco Antônio, lá da Engenharia Civil e Ambiental, da UNB, numa solenidade com a reitora da UNB, cujo slogan é "O futuro é agora". Então, eu falei, olha, futuro tem que estar nesse slogan, né? E aí, como a Thalita e a Ruth Neyer comentaram, né? Nesse brainstorm a gente chegou a essa questão da BR Hidro Conecta, ou seja, como a gente comentou, são as conexões dos associados, né? Sejam elas presenciais, como a gente está tendo neste evento, né? Nos outros eventos menores, né, nos anos pares, né, da associação, seja por meio de aplicativo. Lembrei do Diogo, né, com a ideia dele do aplicativo, né, da BR Hidro, né, seja por meio da nossa equipe de comunicação, que na gestão anterior foi algo assim extremamente importante, foi algo assim fantástico, né?
Então, essa conexão realmente foi assim, algo que no slogan tinha que ter. E para o futuro em transformação, bom, aí o futuro, claro, né, como a gente comentou, é algo que nos remete aí a desafios, a uma renovação, né? E também, né, algo que vem sendo sentido, acho que por todos nós, né, principalmente no Brasil, né, são as mudanças climáticas, né? Então, isso tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com as relações sociais, né? Então, as relações humanas. Então, eu acho que o slogan sintetiza muito disso. Eu acho que vocês foram perfeitos nessa explicação, é muito forte realmente, mas eu queria compartilhar o meu sentimento quando eu li pela primeira vez. Me lembro, chegou pelo WhatsApp, né? E tinha lá uma pergunta que vocês acham, né? Na diretoria anterior, e eu entendi conexão como continuidade, né? Lembra que na Assembleia nós discutimos uma luz acesa. Essa é uma inspiração que veio do Rodrigo Cordeiro, numa das nossas reuniões. Isso me sensibilizou muito, né? Que a associação ela não para, né? Ela não termina um evento. O evento é simplesmente uma parte da nossa continuidade. E essa continuidade, ela vem com as distintas conexões, né? E as conexões preparando para o futuro. Então, é muito legal, muito educativo, motivador, especial para quem está nos ouvindo, né? Porque existem muitas pessoas que ficam em dúvida por que, de fato, entrar no processo participativo. Então, aqueles que estão em dúvida, por favor, reflitam sobre essa mensagem, porque é uma mensagem muito forte no sentido motivacional. Bom, um pouquinho dentro dessa loja, queria agora voltar à questão das palavras de novo, né? Comprometimento, responsabilidade, etc. Mas eu acho que vocês três, e eu também, temos uma característica em comum. A palavra é a paixão, né? É a paixão pela água, a paixão pela BR Hidro, né? Ela está acima de qualquer espaço. Bom, nós aprendemos, né? Eu, a Thalita e o Alexandre, na gestão anterior, né? Uma coisa muito importante, e a Ruth, ela sabe disso, mas ela vai agora participar desse processo, que é a conexão institucional com os atores da nossa sociedade, em todos os níveis, né? Então, eu queria uma mensagem de cada um, conversar com você, Alexandre. Qual é o seu sentimento em relação a isso e quão relevante isso naquilo que a gente gosta, entre técnica, ciência e a conexão com essas questões mais formais, institucionais, políticas, legais? Eu acho que a gente vive um momento também ou viveu, né? Vamos dizer assim, talvez de descrédito, né? Com relação ao que essa associação acredita muito que é a ciência. Nós somos uma associação muito técnica e científica, né? Então, eu acredito que o grande desafio nessa questão de representações, de contribuição para essas questões, né, mais amplas, né, no que diz respeito às legislações, né, ao próprio sistema, a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, vai, né, de uma ação mais ordenada da associação, né, que, vamos dizer assim, vai ter que reconstruir algumas coisas que acabaram ficando, né, talvez no passado, ou que foram desconstruídas, né? Então, o momento é de reconexão, né? Porque eu me lembro no dia do aniversário da BR Hidro, agora em 2023, no dia 17 de outubro, que na minha fala eu disse que a BR Hidro contribuiu muito, por exemplo, a Lei 9433, de 1997, contribuiu muito para a criação da então Agência Nacional de Águas, né, em 2000, pela lei em 2000. E vejam, a ANA foi alterada, né, agora tem a parte de saneamento básico, né, e existem, né, por exemplo, outras leis já em vigor, como o Marco Legal de Saneamento, né, outros em tramitação, como, por exemplo, o Marco Hídrico, né? E isso
vai nos demandar, ou já nos demandou bastante, e vai nos demandar muito mais para ter uma reconexão, né, e uma inserção, né, política maior para a gente contribuir mais para o sistema. Então, esse é um grande desafio de representatividade da associação. Eu diria que reconexão com essas possíveis contribuições. Legal, muito bom. Ruth? Então, olha só, enquanto o Alexandre falava, ele nem tinha mencionado a palavra reconexão ainda, mas o que vinha na minha cabeça era nesse sentido, assim, né, de quão importante é essa questão de voltar a ter esse conexão, né, e aí ele falou muito bem a reconexão, né, com esses atores, né, talvez num nível mais vertical, né, que nem ele falava, né. Então, eu acho que realmente o nosso desafio é ver como a gente vai conseguir se inserir, né, nesse âmbito, né, mais das políticas, das leis, né, de qual vai ser o nosso papel, como é que vai ser a nossa participação técnico-científica dentro desses órgãos também, né. Então, eu vejo isso como desafiador, realmente, porque a gente está tentando voltar para um estado de adquirir novamente, né, uma certa confiança, né, que nem o Alexandre falou, um momento talvez de transformação de novo, né, da gente se reaproximar. Então, mas eu sou bastante otimista com relação a isso, né. Acredito que a gente vai ter espaço, porque a associação é uma organização muito respeitada também, né. Então, eu sou muito otimista com relação a isso, né, com essa reaproximação. É interessante como a gente está em sintonia, né? Quando o Cris fez a pergunta, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, né, como que a gente tem vivido, acredito que eu posso falar no presente, porque isso ainda está acontecendo, né? Momentos em que a ciência é colocada em prova, né? Em que a ciência e a técnica estão sendo desacreditadas, muitas vezes pessoas sem conhecimento, e aí aqui por conhecimento não estou falando só do conhecimento técnico, científico, né? As outras formas de conhecimento também, popular, tradicional. Então, muitas vezes, pessoas sem nenhum desses tipos de conhecimento, elas emitem opiniões e influenciam pessoas, influenciam na tomada de decisão política, e fazem isso visando interesses próprios, e não a atender interesses da coletividade. Então, nesse contexto, eu penso que o papel das associações, como é a BR Hidro, ela tem um papel muito importante a exercer, muito estratégico a gente fortalecer a BR Hidro e as outras instituições técnicas e científicas, trazer mais legitimidade para essas associações, para, como os meus dois colegas disseram, né, que a gente possa contribuir, né, para as políticas públicas, na área de água, nas áreas correlatas, contribuir para uma sociedade mais justa socialmente, ambientalmente. Então, assim, eu vejo muito por esse lado. Nossa, muito legal. Quem está nos ouvindo está tendo uma aula de processo associativo e o que isso representa, né? Eu acho que essa é uma coisa interessante, né? A BR Hidro, junto com todas as outras associações, tem esse compromisso com a sociedade mesmo, e a fala de vocês eu traduziria dessa forma, né? Bom, acho que para uma primeira conversa, eu acho que está excepcional, a gente pode encaminhar para a palavra final, e eu queria que o Alexandre desse a mensagem final dessa nossa conversa, né? Ele é o nosso presidente, ele vai liderar essa nova diretoria. A gente avançou muito no processo de construção colegiada dentro da associação. Nós estamos aprendendo a descentralizar e a participar juntos, né? Os dois tiveram essa experiência, eu também tive. É simplesmente uma questão quase que só estrutural, mas na prática são todos ajudando a construir os rumos da associação, né? Então, vou deixar a palavra para você, Alexandre, depois cada um, a Ruth e a Thalita fazem a sua mensagem final. Cris, como eu comentei no início, né? Eu fiz aquela comparação com o presidente John Kennedy, né? Eu acho que mesmo que eu tenha participado já de uma
gestão, né, do biênio anterior, sempre quando a gente inicia novo biênio, a gente, enfim, a gente quer fazer algo a mais, quer propor coisas novas, né? Talvez algo que não foi feito anteriormente, né? Que poderia ser diferente, mas em linhas gerais, a gente sempre pensa né, no início de cada gestão em querer colocar uma pessoa na Lua, como o John Kennedy quis, né? Eu quero, né, colocar uma pessoa na Lua, mas antes disso eu quero pousar, colocar meus 2 pés na Terra, né, na associação, né, e sentir mais, né, numa nova função, o associado. Como o nosso slogan coloca, de conexão, né, continuidade também, do que foi feito, de sucesso, de experiências que a gente teve. Então, eu quero, assim, isso é uma pretensão pessoal, né? Não sei se a gente vai conseguir ou não, mas é um anseio, né? De que, se ao final de 2 anos, né, a gente ter colocado uma sementinha, a gente ter tocado, né, o coração das pessoas, nossos associados, né, e ter contribuído para a associação de uma maneira, seja horizontal ou vertical, como a gente fez aqui a metáfora, né, eu estarei aí, satisfeito, né? A gente sempre termina, né, com aquela sensação que poderia ter sido melhor aqui, ali, né? Mas se nós fizermos o nosso melhor, né, com certeza a gente vai ter daqui 2 anos, né, um grau de satisfação muito grande, uma sensação de dever cumprido, né? Então, as minhas palavras finais vão para a minha expectativa enquanto gestão, né, que nós vamos fazer nos próximos 2 anos. Minha expectativa é que nós possamos fazer uma gestão aberta e proativa. Aberta no sentido de acolher as demandas dos nossos associados, porque nós estamos vivendo um momento em que as evoluções se dão de forma muito rápida, né? Nós estamos aí num mundo em constante transformação e os nossos associados são pessoas que estão conectadas com essas transformações. Nós temos um público plural, mas em grande parte são pesquisadores que estão conectados, atualizados com os avanços tecnológicos. Muitos são professores que estão dando aula para uma geração que é mais nova, uma geração que é naturalmente mais tecnológica que nós. Então, são pessoas com muitas ideias, muitas propostas de inovação, e meu desejo é que a gente esteja aberto a receber essas ideias com responsabilidade, né? Porque é papel da diretoria zelar pelo bom funcionamento da associação, zelar pelo seu equilíbrio, pelo equilíbrio da estrutura da associação. Nós, afinal de contas, é uma associação com 46 anos e foi com o trabalho aí de muitos colegas que nós chegamos aqui hoje. E, por outro lado, que a gente também possa fazer uma gestão proativa. Então, não apenas acolher as demandas dos associados, mas que nós também sejamos capazes de propor e de implementar as ideias, as inovações que a nossa associação precisa. Então, é isso. Obrigado, Thalita. Ruth? Então, acho que, como palavras finais, eu gostaria de reforçar meu compromisso com essa gestão e tenho a certeza que na gestão de qualquer órgão, seja associação, serviço público, privado, né, a gente não consegue agradar a todos, mas tenho certeza de que toda essa nova, todos os meus colegas, né, dessa gestão estão abertos a ouvir os seus associados e sempre na tentativa de estabelecer uma melhor conexão e deixar, né, a gente um pouco mais preparado para esse nosso futuro em transformação. Isso, então eu queria agradecer ao Alexandre, a Ruth e a Thalita.
desejar o nosso apoio incondicional de toda a associação para a diretoria. É um processo interessante, não é trivial, mas ao mesmo tempo muito motivador. E eu tenho certeza que eles vão nos liderar com muita paixão, muito dinamismo, muita criatividade e particularmente muita conexão. Tudo bem?